Então, pessoal, a respeito de gatilhos ou triggers, na realidade, gatilho é a palavra da língua portuguesa para trigger, eles são objetos de banco de dados que são sempre associados a eventos de tabela. Importante mencionar que nem todo modelo de banco de dados ou aplicação necessita de trigger, certo? Então, assim, isso vai depender de cada regra de negócio, o modelo que vai ser trabalhado, certo? Então, assim, eu posso ter um conjunto de tabelas no meu banco que para algumas tabelas eu vou ter triggers, ou seja, gatilhos, ou não. Bom, qual é o objetivo de uma trigger? O objetivo de uma trigger é, uma vez que eu altere dados em uma tabela através do evento inserir, excluir, ou atualizar, insert, delete, update, ou até mesmo replace, nosso objetivo é passar dados dessa tabela, que vou chamar de tabela 1, para outras tabelas. Pode ser tabela 2, 3, 4, 5, etc. Certo? Então, assim, o objetivo da trigger é uma operação numa tabela, produzir resultados em outra ou outras tabelas, certo? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa entender é associado a um evento. Esses eventos são insert, delete, update. E a depender do momento do disparo do evento, ou seja, o momento que eu vou transferir os dados para a segunda tabela, se antes do evento associado do insert, delete, update, ou depois, lembrando das palavras da língua inglesa before, que é antes, e after, depois, eles podem produzir dados novos ou velhos. O que é um dado novo? É um dado recém-cadastrado na tabela ou um dado recém-atualizado na tabela. O que é um dado velho? É um dado que você excluiu da tabela ou um dado que você sobrescreveu da tabela, certo? Então, a gente tem um cenário de que para cada situação de insert, delete, update, a gente tem dados novos ou velhos. Eu vou mostrar isso aqui detalhadamente. Então, como eu ia dizendo, né? Evento, a gente tem insert, delete, update. Momento, a gente tem antes e depois. E os dados são novos ou velhos. Então, a gente tem aí nessa figura o seguinte. A gente tem uma tabela 1 com 3 atributos. Que não importa quais são esses atributos. Que, basicamente, toda tabela vai ter um insert, delete, update associado a ela. Então, isso quer dizer o quê? O evento, certo? Para todo evento, existe um momento de disparada do gatilho. Que momentos são esses? São antes e depois, certo? Que é o after e o before. Então, vamos lá. Toda vez que eu der um insert, eu só produzo dados novos, porque eu estou inserindo um novo registro. Então, na minha ação programada, que vai ter efeito na tabela 2, como vocês estão vendo na figura, ele vai receber alguns dados programados para a tabela 2. Não preciso passar todos os dados da tabela 1, certo? Vamos lá. Para o evento delete, eu só terei dados antigos, porque eu excluí um registro. Nenhum dado novo foi adicionado na tabela 1. Então, um conjunto de atributos vão ser passados para a tabela 2. E, finalmente, o update. O que vai acontecer no update? Eu posso ter tanto dados antigos, porque era um registro que já existia, quanto dados novos, porque eu estou atualizando um ou outro atributo, então são dados novos, né? Então, assim, eu costumo programar as triggers sempre com, para o evento insert, o momento ser depois, né? Que é o after, depois do insert, para o evento delete, before, que quer dizer antes de excluir, e para o evento update, na maioria dos exemplos, eu tenho usado o before, né? Mas assim, eu testei no MariaDB recentemente e não vi diferença nenhuma entre usar o before e o after. Pelo menos nos casos que eu usei, né?
E apenas ficar atento que para cada tipo de evento, no caso insert, delete, update, você tem dados específicos que são novos ou velhos e você precisa estar atento aos momentos para definir que dados serão passados para a tabela que recebe o efeito do disparo do gatilho ou da trigger, ok? Bom, para os exemplos que a gente vai trabalhar aqui, a gente tem uma questão. É o banco de clube da pizza, né? Eu já usei em alguns exemplos, inclusive está no meu livro. A gente tem ali a tabela pizzas, que ela tem um atributo quantidade, que para cada sabor de pizza eu tenho uma quantidade lá em estoque. Toda vez que um cliente chega e senta numa mesa, onde ele vai fazer um pedido, ele pode pedir uma certa quantidade daquela pizza. E observe que na tabela itens a gente passa lá o ID da pizza e a quantidade solicitada. Como a gente quer fazer um controle de estoque, a gente quer a cada operação que fizer na tabela itens, a gente poder modificar o estoque. Significa o quê? Que se eu der um insert de um registro na tabela itens, eu vou ter que debitar essa quantidade de itens para aquele sabor de pizza. A gente tem lá o ID pizzas na tabela pizzas. Se eu cancelar ou excluir um registro da tabela itens para aquele sabor de pizza, eu tenho que devolver na íntegra aquela quantidade solicitada. E caso ali no pedido, imagine que eu estou lá na mesa e considere aqui que pedido é o número da mesa que você está. Eu peço 10 pizzas de calabresa, mas quando o garçom chega, você fala, não, eu só vou levar 8 ou só vou levar 12. Eu estou atualizando o registro. Então, a gente vai programar trigger para essas três situações aqui, ok? Vamos lá. Para ganhar tempo, eu já deixei a trigger preparada, eu vou explicar cada passo. Lembrando que nossa situação aqui é que eu vou inserir um item na tabela item, que é um item de pizza, e eu tenho que debitar em estoque. Vamos lá. Primeira coisa a lembrar aqui são os delimitadores, na linha 1 e na linha 10, a semelhança do que a gente já fez lá em Procedures. Na linha 2, eu deleto a trigger inserir item, que vai ser o nome da trigger, se ela existir, tá? Drop trigger if exists, né? A gente sabe que criação de objetos de banco são com create e exclusão com drop, nesse caso uma trigger. E vamos agora criar nossa trigger. Vamos lá, create trigger. Eu estou dando o nome aqui tg inserir item. Eu gosto de colocar esses prefixos, né? Então, assim, e estou dando um nome bem claro, né? É uma trigger que vai ser associada a inserir um item. Ah, professor, é quando é o nome que diz isso? Não. Vamos lá. Primeira coisa agora. After quer dizer o quê? Depois. Então, depois, que é o momento do evento inserir na tabela itens, aí que eu vou realizar algo. Beleza? Na linha 4, eu estou dizendo assim, para cada linha, for at row, né? Ou seja, para cada linha que eu der um insert na tabela itens, eu quero executar o que estiver dentro do bloco begin end da linha 5 a 8. Então, eu vou dar um update na tabela pizzas e lá eu vou modificar a quantidade que está no estoque. Eu vou dizer, a quantidade vai ser o que estava lá naquela quantidade com... Lembrando que o nosso evento é um evento de insert. Então, ele produz novos dados. Então, para a nova quantidade inserida na tabela itens, essa quantidade vai ser debitada da tabela pizzas. Lembrando lá que no nosso modelo, a gente está excluindo de um sabor específico de pizza, né? Então, a gente tem que passar o ID pizza, que é o ID pizza do insert. Então, a gente vai executar essa trigger. Eu vou selecionar aqui tudo. Pronto, ela foi criada. E agora eu vou dar um insert na tabela itens. E vamos ver o resultado disso na tabela pizzas.
Então, só para começar aqui, ó, eu estou escolhendo é, o ID pedido 10, a pizza romana, que tem 50 em estoque, que é o ID 13, e eu quero inserir lá na tabela itens, 5 itens da pizza romana. Eu vou dar um insert e vou dar esse select na sequência, vocês vão ver o efeito da trigger já, tá? Executar essa seleção aqui. Bom, a tabela pedidos eu não adicionei nenhum pedido, ficou tudo igual. A tabela pizzas ficou igual, mas o que aconteceu com a pizza romana? Ela tinha uma quantidade de 50 e quando eu dei um insert na tabela itens com a quantidade de 5 para o ID 13 daquela pizza, eu diminui o estoque em 5 itens. Vamos ver aqui que o último registro foi exatamente os valores que a gente passou. Cadê? ID pedidos aqui, ó. ID pizza 13, né, que é romana, e a quantidade 5. Então, ele debitou do estoque. Então, observe que eu controlei o estoque, né? A gente pega muito banco de dados inconsistente porque essas coisas que são simples e poderiam ser automatizadas não são realizadas. A gente vai, por exemplo, 2 de excluir um item de pedido, tá bom? Gente, eu já deixei aqui programado a trigger excluir, novamente, né, os delimitadores, linha 1 e 10. O drop trigger, se existe, agora vai ser TG excluir item, né, o nome que eu dei. E agora vamos a algumas diferenças da excluir para a inserir. Primeiro, o nome, obviamente, e agora sim, o momento de disparo da trigger vai ser antes de eu excluir do delete na tabela item, certo? Bom, o corpo aqui do update está igualzinho ao insert. Se no insert eu tirava a quantidade do estoque, por isso é o menos new quantidade, quando eu excluo o registro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar o estoque, né? Então, eu venho aqui mais. Só que lembrando o seguinte, todos os dados que são produzidos por um delete são dados antigos, que eles são jogados na memória. Então, são do tipo old, que é antigo em inglês. Então, eu vou criar agora aqui a minha trigger. Então, vocês já viram a diferença. Eu fiz questão de fazer nessa sequência para ficar claro. Pronto. Ele dá esse aviso dizendo, ó, não existe uma trigger com esse nome, TG excluir item, certo? Vamos dar um OK aqui. E eu vou dar novamente aqui um select de itens e pizza. Vamos lá ver novamente aqui. O romano está com 45. A gente precisa lembrar que no nosso insert anterior, a gente passou o ID do pedido 10 e a pizza 13. Que é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, tá vendo? É esse delete que a gente vai ter que fazer. Lembrando que como não tem chave primária nessa tabela aí, eu vou precisar dar um delete passando o ID do pedido e o ID da pizza. Então, agora o que a gente vai fazer aqui, gente? Vai ser delete from a tabela 1, que é a tabela itens, certo? Where id pizzas. A pizza era 13, que era romana. End id pedidos igual a 10. Alguém poderia perguntar, eu não estou nem informando a quantidade aqui. É porque é irrelevante, eu estou excluindo a linha ou o registro inteiro. Esta linha aqui selecionada por inteiro vai sumir, ok? Observe que eu não apago o pedido, mas o item associado ao pedido, certo? Vou rodar os 3 comandos aqui de uma vez só e vamos ver o efeito disso, certo? Então, vamos lá. Romana foi para 55. Não deveria acontecer isso. Provavelmente eu já tenho 2 triggers associadas aqui a o
o comando delete, certo? Eu vou fazer aqui o seguinte, ó, eu vou apagar essas triggers aqui do lado, porque eu já tinha feito isso em outro. Eu tinha aqui um apagar item, excluir item. Ó, aí o que aconteceu aqui? Foi bom ter acontecido isso esse erro aqui. Eu tinha duas triggers aqui que estavam associadas ao delete, ou seja, ele executou as duas triggers, tanto o apagar item quanto o excluir item. Eu vou excluir aqui a apagar item. E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu dar aqui um Ctrl Z. E vou novamente excluir, ó, gente. Vou novamente incluir. Observe que agora a romana tem 55, tá? Eu vou novamente inserir 5 pedidos, ou 5 itens para a romana. Ou seja, depois que eu der o insert, vai diminuir a quantidade para 50. Eu vou rodar aqui tudo. Pronto. Então, observe agora o que romana passou a ter 50, certo? Lembrando que a gente percebeu que tinha duas triggers programadas para o evento delete. Bom, eu agora vou executar o delete que eu tinha apagado aqui, né? Que ele executou duas vezes, porque eu tinha duas triggers para o evento delete, certo? Eu vou executar somente essa. Vou apagar aqui o insert, né? E vou executar novamente agora o delete aqui. Vocês vão ver agora que ele vai devolver a quantidade 5 e nosso estoque vai estar controlado adequadamente. Então, vamos aqui em pizzas. Romana voltou a ser 55, tá bom? E observe que aquele registro, que era o registro para o pedido 10, a pizza 13, deixou de existir, certo? Gente, antes de prosseguir com o exemplo de update ou atualização de item, eu queria analisar alguns cenários. Imagine que na situação A, eu pedi de um determinado sabor de pizza a quantidade 10. Quando eu dei o update, eu mantive a quantidade de pizza. Ou seja, o saldo é zero, não teve nenhuma modificação no estoque. Beleza? Imagine que lá no estoque estava 100. Situação B. A nova quantidade é maior do que a quantidade que eu tinha pedido. Vou dar um exemplo. Estou na mesa, eu chego lá e digo assim, garçom, me dê 10 pizzas, sei lá, calabresa. Aí quando ele está indo embora, eu penso assim, não, traga 12. Ou seja, se ele já tinha anotado ali a quantidade 10, passou a ser 12. Se eu ia debitar na situação anterior, se não tinha débito nenhum no estoque, agora eu tenho o seguinte, observe que o pedido, a quantidade antiga era 10 e a quantidade nova passou a ser 12. Ou seja, eu pedi mais pizzas do que tinha, então eu tenho que debitar no estoque e passa a situação de da baixa no estoque de 2, certo? Essa é a situação B. A situação C é o seguinte, eu estou na mesa, eu pedi lá 10, quantidade de 10 pizzas lá de calabresa. Aí eu falo, não, garçom, eu me arrependi aqui, eu não quero não, eu não vou cancelar tudo não, mas só quero 5. Ou seja, se já havia sido debitado 10 lá no estoque, agora eu tenho que devolver 5. Então, é mais 5, ou seja, se tinha 100 no estoque depois do pedido inicial, passou a ser 5. Então, a gente vai trabalhar agora com esses cenários, tá bom? Então, fique atento a essas situações. Eu vou mostrar as 3 situações para trigger update e vocês vão ver os efeitos nisso aí, tá bom? Gente, eu vou recriar agora aqui a trigger atualizar item. Na realidade, para vocês é criar, tá? Toda vez que eu atualizar um item, eu quero lá fazer o controle do meu estoque. Aí chamei de TG, né, que eu uso esse prefixo de trigger, atualizar item. Eu vou dizer agora que a trigger vai ser disparada depois que eu der um update na tabela itens.
Se vocês observarem, esse update que está aqui é igualzinho ao update do delete, certo? Toda vez que eu deleto, eu devolvo ao estoque. Mas, como a gente fez uma análise nas situações anteriores, eu vou fazer uma combinação de delete com insert aqui, que vai ser o new quantidade, certo? Ou seja, eu vou testar aqueles 3 cenários lá, tá? Opa, não era isso que eu queria fazer, não. Botão direito, executar a seleção. Tranquilo, certo? Deixa eu fazer agora aqui o seguinte, ó. Vou selecionar aqui pedidos, itens e pizzas. Deixa eu escolher aqui um pedido aqui e uma pizza. Pegar uma que tem um valor fácil aqui, ó. Deixa eu ver aqui o item e um pedido aqui que eu posso usar, ó. O pedido 91 tem a pizza 7, né? Deixa eu ver se está ordenado aqui por pedido. Vou pegar o pedido 91. Por regra de modelagem, eu não posso dar um novo insert para a pizza 7, só atualizar valor. Aí foi regra do modelo. Então, deixa eu ver um sabor de pizza que eu vou adicionar aqui. Calabresa, ó, 60, certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar um insert aqui só para debitar lá do estoque, tá? Insert into itens. Aí vou botar aqui ID pizzas, ID pedidos, quantidade, values, ID pizzas calabresa 2, o pedido é 91 e a quantidade 10. Vamos ver o efeito disso. Vou executar aqui, ó. Executei isso e vou executar aqui pizzas e itens para vocês verem o efeito disso, tá? Então, vamos lá. Calabresa debitou 10. E aquele item novo que eu adicionei, que foi o pedido 91, agora tem associado a ele o sabor 2, né? Que calabresa é 2, né? Aqui, ó. Calabresa é 2. Beleza. Vamos agora para a situação A. A situação A é a quantidade de itens que eu modifiquei se manter igual. Ou seja, eu não mudei nada. Vamos ver o efeito disso? Vou executar aqui. Vou tirar só pedidos aqui, tá? Não faz muito sentido eu mostrar pedidos aqui. Eu vou dar esse update aqui. Vamos ver o que aconteceu. Bom, calabresa se manteve com 50. Lembra que inicialmente é 60. Não teve nenhuma modificação. Situação A. Vamos agora aqui para a situação B. Deixa eu só dar um copiar aqui. O que era a situação B que vocês viram minutos atrás? A situação B era quando a nova quantidade era maior que a antiga quantidade. Então, vamos imaginar agora que eu cheguei lá para o garçom, eu tinha pedido dele, falei, não, traga 15, traga 15. E aí ele vai ter que debitar mais 5 estoques, porque a diferença entre a nova quantidade e a antiga é mais 5, certo? Então, vou rodar agora aqui a situação B. Pronto. Então, assim, lembra que inicialmente era 60, a gente pediu 10, foi para 50, e agora a gente deu uma atualização e foi para 45. Estoque perfeitamente controlado. Vamos agora para a situação C. Eu pedi 15, mas me arrependi e só quero 10 porque eu abri minha carteira e vi que eu só tenho dinheiro para 10. Então, quando eu rodar a situação C, eu tinha 45 estoque, vai ser 10, que vai ser a nova quantidade. Só lembrando, né? Eu vou pegar a antiga quantidade. Quando eu somar o estoque, eu vou pegar a antiga quantidade, que é 15, menos 10, vai dar mais 5. Ou seja, aqui em Calabresa vai ter que voltar a ser 50, tá? Vou rodar aqui. Pronto, ó. Calabresa voltou a ser 50. Então, agora, nosso controle de estoque está para as 3 situações que a gente fez aí no vídeo. Ele está adequadamente controlado, tá bom? Então, a gente encerra esse vídeo de trigger aqui e depois a gente vai trabalhar outros cenários de trigger.